Lula e Alckmin fizeram a diplomação hoje pela tarde. Essa cerimônia marca a última etapa das eleições presidenciais nesse ano. O próximo passo é a posse dos eleitos em 1º de janeiro. Quem acompanhou a cerimônia e traz os detalhes é Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Conta tudo pra gente. Oi, Felipe. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Agora, com a diplomação, Lula e Alckmin estão aptos para ocupar os cargos no Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro. Lula foi aplaudido por quase 1 minuto ao entrar no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, leu e entregou os diplomas tanto para Lula quanto para Alckmin, e Lula abriu os discursos. Ele foi quem fez o primeiro discurso, muito emocionado, repetiu 19 vezes a palavra democracia, agradeceu a confiança da coligação que apoiou ele durante a campanha, disse que lembrou ali na sua fala as dificuldades que ele passou para ocupar pela 3ª vez o cargo de presidente da República. Ele, que acabou sendo preso, agradeceu quem esteve ao lado dele, defendeu ainda a harmonia entre os poderes, lembrou as dificuldades que o judiciário passou durante esse processo eleitoral, lembrou ainda a polarização durante a campanha eleitoral e o combate às notícias falsas. Lula que chorou, inclusive, durante esse seu discurso. Em seguida, teve a fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Apenas os dois falaram. Moraes fez um discurso muito duro, viu, Felipe? Em combate aos atos antidemocráticos, em defesa da lisura do processo eleitoral. Ele disse que a cerimônia de hoje teve um duplo significado, não só para confirmar a vitória da chapa Lula-Alckmin, mas também a vitória da democracia e da lisura do processo eleitoral. Ele afirmou ainda que esses grupos antidemocráticos, extremistas e criminosos, nas palavras dele, quiseram, por meio da desinformação e da disseminação de notícias falsas, desacreditar a democracia e o voto popular, e que esses grupos serão, sim, responsabilizados. Outro ponto que ele trouxe foi que a Justiça Eleitoral se preparou para enfrentar os ataques antidemocráticos e também que os ministros do Judiciário se prepararam para esse momento. Esse ponto, esse discurso de Moraes, repercutiu bastante entre as autoridades que estavam aqui, inclusive Randolfo Rodrigues foi um dos que comentaram sobre esse discurso. Ele disse que vai trabalhar com afinco depois de 1º de janeiro, depois do fim da blindagem presidencial de Jair Bolsonaro, para que Bolsonaro seja, assim, responsabilizado pelos crimes, segundo Randolfo, que ele cometeu e que estão relatados ali no relatório da CPI da pandemia. A gente vai ouvir agora um trecho do que disse Luiz Inácio Lula da Silva no momento que ele fez esse discurso bem emocionado aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela 3ª vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma. Nós separamos outro trecho do discurso onde Lula falou sobre as eleições. Ele afirmou que houve tentativa de comprar voto dos eleitores e citou a violência política durante o período eleitoral. Vamos assistir. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar aos seus locais de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaça de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária caso contrariassem os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas
no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. Vamos ao debate. Eu começo com Raquel Landim. Boa noite, Raquel. O que você achou do tom e do conteúdo desse discurso do Lula na cerimônia de diplomação? Felipe, boa noite a todos. É um fecho, né, de um processo. A diplomação é um fecho de todo esse processo eleitoral que o Brasil viveu, de muita tensão e que não é fácil. Tanto na fala, não foi fácil, tanto na fala do Lula quanto na fala do Alexandre de Moraes, você tem quase que uma catarse ali, eles falam muito de emoções, o Lula chega a chorar, enfim, por conta de todo o processo que ele viveu, de prisão, e na fala do Alexandre de Moraes também tem isso de forma muito contundente. Ele chama de covardes aqueles que atacaram a democracia. Então tem um misto ali de um processo institucional, que sim, foi muito importante, de defesa da democracia durante esse período, e o Lula chega a agradecer ao TSE, ao STF, mas tem um misto também de emocional, de pessoas que se sentiram atacadas e que estão meio que concluindo esse processo e que venceram, né? Venceram nas urnas e venceram o processo e venceram, entre aspas, o bolsonarismo, que não veio carregando toda a força que tinha até esse momento. O que me preocupa nas falas, que eu acho que é natural que você exalte esse processo democrático nesse momento, depois de tudo que o Brasil viveu, é a falta do olhar para frente. Moraes fala um pouquinho disso quando ele diz que os responsáveis pelos atos criminosos que a gente assistiu precisam ser responsabilizados e precisam mesmo, né? As investigações têm que seguir e a gente tem que chegar no cerne dessas questões. No caso de Lula, eu acho que tem um pouco desse discurso da frente ampla e de defesa da democracia, que sim foi muito importante. Ele não pode se servir de desculpa para, a partir de 1º de janeiro, justificar eventuais erros do governo. A partir de 1º de janeiro é outro jogo, o governo Lula vai estar, né, em campo, é ele que vai ser responsável pelas decisões, pelos erros e acertos que ele fizer. Obrigado, Raquel. Hélio Beltrão, boa noite para você. O Lula se referiu à campanha do Bolsonaro e, obviamente, à atuação dos bolsonaristas como inimigos da democracia e atribuiu ali uma série de condutas. Entre elas, eu estou lendo aqui o trecho, intimidaram os mais vulneráveis com ameaças de suspensão de benefícios. O petismo não fez isso? Em relação à própria Marina Silva, que hoje se tornou aliada de novo, ao Aécio Neves, em campanhas eleitorais, no sentido de que, se o adversário vencer, vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com a comida na mesa, na campanha contra a Marina Silva, numa eleição recente, por causa da proposta dela de dar autonomia ao Banco Central, se disse que acabaria a comida na mesa. Quer dizer, ele atribui ali aos bolsonaristas algumas atitudes também que são familiares ao petismo em corridas eleitorais, não? É verdade. Essas alegações de que o outro vai fazer uma coisa durante a campanha, isso não é considerado discurso de ódio, desinformação. Isso aí tá bem, né? Quando o outro lado tem uma teoria da conspiração, quando fala algo que tem uma meia-verdade, não importa, e Alexandre de Moraes, TSE, decidem que aquilo é desinformação ou discurso de ódio, aí eles são perseguidos. Então parece que é assim, o juiz saci, que só tem uma perna, persegue de um lado só. Só quando é direita, conservador, liberal, aí não pode fazer. Não pode xingar, não pode falar uma meia-verdade, não pode ter teoria da conspiração. Então, a gente está vivendo um momento muito curioso. Eles dois, tanto Lula quanto Alexandre de Moraes, falaram em controle das redes sociais. Já estão falando isso, sabe? O Lula sabe que ele perdeu muito espaço por conta de redes sociais, porque é ali que as ideias são debatidas, etc. E o Alexandre de Moraes falou a mesma coisa, quer dizer, ele não quer admitir o que ele julga ser desinformação, ele não quer admitir xingamentos contra o poder público, ou gente do poder público, é o discurso de ódio. Quer dizer, então a gente está, de novo, a gente está caminhando
por um esquema muito parecido com países como Turquia, Cuba e China e esse tipo de coisa. Posso rapidinho? Claro, Raquel. Tem gente que defende o contrário, na verdade, né? Se você tivesse tido a vitória do Bolsonaro, é que você estaria caminhando para algo parecido com a Polônia. A gente teve, durante as eleições, ataques ao sistema democrático, ao Estado democrático de direito. Acho que isso Críticas, não dá para ser ignorado. Críticas ao sistema. O que você chama de ataques? Quando você diz que as urnas eletrônicas que são confiáveis já tinham sido atestadas e comprovadas não funcionam, uma série de teorias conspiratórias que foram sendo criadas para... Não são críticas, são teorias conspiratórias criadas para descredibilizar o sistema. Portanto, querem proibir teorias conspiratórias. Isso não estava sendo acontecido, isso não estava acontecendo do outro lado. Sim, mas veja, Raquel, querem proibir... que é o enfraquecimento do sistema democrático ao qual o presidente Alexandre de Moraes estava se referindo. Mas é esse o problema. Querer proibir teoria conspiratória é você calar pessoas que estão falando teorias que são contra o que você acredita. Isso é um absurdo. Qualquer democracia tem que saber lidar com teorias que são ruins, que são inverdades. Mais informação para combater qualquer que seja uma teoria maluca. Agora, calar, bloquear redes sociais, prender e ameaçar, como ele fez aí. Nós vamos perseguir isso, vamos responsabilizar quem tiver feito isso. Quer dizer, já acabou hoje o processo eleitoral com a diplomação. Ainda assim ele está falando, não acabou, não. Nós vamos continuar pegando esses caras que falaram desinformação, a meu critério, né, dele. Falou teoria da conspiração, a meu critério. Quem xingou gente do poder público, a meu critério. Mas é que está na lei eleitoral, Hélio. Você criar teorias da conspiração e descredibilizar o sistema eleitoral é um crime. Do mesmo jeito que você não pode fazer apologia à homofobia, ao racismo, a vários outros tipos de crime. A ditadura do proletariado. Pode fazer a ditadura do proletariado? Pode defender o socialismo? Defender a ditadura do proletariado? É crime? Não, esse é o ponto. Isso é contra todo o sistema. Vamos derrubar o sistema inteiro, vamos trocar o Estado Democrático de Direito por uma ditadura do proletariado. Se fala todo dia em universidade. O Lula defendeu isso na campanha? Não, estou dizendo, não é o Lula. Estou dizendo, esse discurso é aceitável. E eu acho que tem que ser aceitável. Eu não tenho nenhum problema em que se fale de um lado isso e se fale uma teoria conspiratória do outro. Tem que se permitir o livre trânsito de ideias, porque é assim que se combatem ideias ruins. Livre trânsito de ideias não é apologia ao crime. Muito bem, deixa eu colocar aqui o Felipe Pena. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Nesse Debate. Eu sei que ele quer dar os seus pitacos sobre o que Hélio Beltrão e Raquel Landim estão falando, mas queria lembrar, Felipe, também, que o Lula, no seu discurso da vitória, ele já tinha falado, foi aqui perto, na Avenida Paulista, que ele não tinha enfrentado um simples candidato, ele tinha enfrentado a máquina pública, tinha enfrentado o Estado brasileiro. Ele repetiu boa parte dessa argumentação, com mais exemplos. É claro que eu puxei aqui um exemplo que tem alguma familiaridade com o petismo também, mas é óbvio que ele falou várias verdades sobre as condutas bolsonaristas ao longo da corrida eleitoral. Então, levanto a bola para você fazer a sua avaliação e, claro, entrar aqui na discussão. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu vou deixar para entrar nessa discussão entre o Hélio e a Raquel no final e vou levantar 3 destaques do que eu vi na diplomação hoje. Um do Lula, um do Alexandre e um da plateia. Talvez o da plateia é mais interessante ainda. Primeiro, o do Alexandre. Eu acho que é fundamental que o Alexandre ele coloque ordem na casa e diga, olha, nós não vamos tolerar o que aconteceu e haverá consequências, ou seja, aqueles que forem responsáveis serão punidos. Haverá a responsabilização de quem cometeu crimes durante a campanha. É fundamental que ele diga isso. Eu até anotei a frase, ele diz, o Alexandre, abro aspas, grupos organizados, já identificados, serão responsabilizados para que não retornem nas próximas eleições. E aí ele fala abertamente em extremistas, discurso de ódio, milícias digitais, fake news, ataques à imprensa profissional. A própria CNN foi ataque dessas milícias digitais e foi muito atacada. Então, eu acho que foi a parte mais importante do discurso do Alexandre de Moraes, ele mostrar firmeza de que o processo eleitoral, sim, acabou, mas os processos contra aqueles que infringiram as leis, esses processos não acabaram, vão continuar.
Isso é o que eu destaco na fala do Alexandre e acho que ele tem muita propriedade ao falar isso. Na fala do Lula, eu acho que cabe a gente destacar, claro, a emoção do Lula, mesma fala de 2002, quando ele fala sobre o diploma, e a gente mostrou aí na reportagem, é uma emoção natural de quem, vou lembrar, ele já lembrou, mas vale relembrar, que em 2002, não agora, mas em 2002, ele foi muito criticado, até na grande imprensa, por não ter um curso superior e querer ser presidente do Brasil, e aí ele recebeu o seu primeiro diploma. Nem é o primeiro, porque ele recebeu um diploma de torneiro mecânico quando chegou do Nordeste para São Paulo. Mas, novamente, ele repete isso e é óbvio que essa emoção vem porque uma cena passa na cabeça do sujeito. A gente tem um enredo aí que parece um enredo de filme, parece o Conde de Monte Cristo, uma literatura francesa, parece o Jean Valjean, alguém que foi preso durante 500 dias e volta e assume a presidência da República após o processo ser anulado por ter vícios no processo, pelo juiz ter sido considerado parcial. Isso é um enredo de filme, realmente emociona. Mas eu queria, e é uma frase dele que eu anotei, que ele fala sobre esse projeto de construção que vem contrariamente, como você bem citou, Felipe, ele criticou bastante o bolsonarismo, e palavras dele, um projeto de destruição ancorado no poder econômico e numa indústria de calúnias nunca antes vista para defender políticas, para desmontar políticas públicas. É importante a gente contextualizar isso, e daqui a pouco eu vou entrar nesse debate entre a Raquel e o Hélio Beltrão, que as políticas públicas foram destruídas, políticas públicas importantes. A gente já vem falando sobre isso. O IBAMA foi sucateado, o Ministério da Educação não tem dinheiro para fechar o ano, as universidades estão aí sem dinheiro para fechar o ano, o Ministério da Saúde sucateado, o IBAMA tem 40% dos funcionários. Mas eu vou destacar, meu último destaque fica por conta da plateia, conforme eu prometi, Felipe. Porque houve um momento, não sei se vocês perceberam, que a plateia começou a gritar em uníssono: boa tarde, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, 3 vezes. E aí eu fui apurar, eu liguei para algumas pessoas que estão lá no gabinete de transição para saber por que aquele boa tarde, e me explicaram, e realmente aí eu me lembrei que é verdade, que enquanto Lula esteve preso em Curitiba, lá na vigília Lula livre, no acampamento, aquelas pessoas que estavam no acampamento em frente à Polícia Federal, toda noite, às 6 horas da noite, antes de recolher na Polícia Federal, eles gritavam: boa noite, presidente Lula, 3 vezes. E eles relembraram essa história hoje. E me parece que foi um momento marcante também durante a cerimônia e que emocionou o próprio presidente eleito, e daí esse tom tão emocional que foi na diplomação. Agora, sobre o debate entre o Hélio e a Raquel que você me provocou, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque no momento em que o presidente do TSE fala em tentativa de compra de votos, e o Lula fala nisso também, está se referindo a um dado concreto. Houve uma PEC eleitoral há 2 meses da eleição, jogando 41 bilhões de reais. Uma PEC eleitoral, porque é proibido fazer um programa social específico em ano eleitoral. E isso aconteceu esse ano. Essa é uma tentativa de compra de votos palpável. E desculpa, Hélio Beltrão, com todo respeito, permita-me discordar da sua posição, mas não é possível que a gente admita ataques à democracia da maneira que foi feita. E também não é possível que a gente confunda socialismo com ditadura do proletariado. A gente tem um país pequenininho chamado Portugal, cujo primeiro-ministro é socialista. Inclusive, o partido que se diz comunista já fez parte do governo, em algo que eles chamam de uma geringonça, e nunca foi mencionada a ditadura do proletariado. Isso fica para a história, isso fica para uma utopia lá jogada em partidos comunistas do século passado, do começo do século passado. Não dá para fazer isso e confundir as coisas. Ditadura do proletariado é um termo que não se aplica em lugar nenhum e que não foi mencionado nenhuma vez por nenhum dos candidatos. Obrigado, Felipe. Diga, Raquel. Fazer só uma observação rápida antes de você passar a palavra para o Lucas. Esse clima, né, que o Felipe Pena descreve, do presidente Lula se referindo ao seu diploma universitário, a fala da plateia, lembrando os cumprimentos que fazia a ele enquanto ele estava preso,
É natural, né? Talvez seja até parte do processo, mas é muito preocupante esse messianismo, né? Jair Bolsonaro também alimentava muito isso, do papel do Messias. Essas duas figuras, eles carregam com eles essa ideia, né? Do escolhido, daquele que veio de algum lugar com uma missão especial de liderar o Brasil. E governar é muito mais difícil que isso. Então, é preciso que a partir de janeiro ele desça desse palanque e vá para o mundo real tratar dos problemas reais do país. Obrigado, Raquel. Espetáculo, Felipe. Rapidinho, deixa eu falar com o Lucas Berlanza, depois eu volto a palavra para você, Felipe. Lucas, aproveitando até um trecho citado pelo Felipe Pena, vou pegar aqui um pouco antes. O Lula falou que essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Foi a disputa entre duas visões de mundo e de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país com ampla participação popular, obviamente atribuindo isso ao lado dele. De outro lado, lá do Bolsonaro, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista, etc. E aí ele falou que foi uma vitória de uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo. Eu pergunto, e os 58 milhões e 200 mil brasileiros que não votaram no Lula? Como eles ficam enquadrados nesse discurso? Quer dizer, é um discurso de união, é um discurso de pacificação, é um discurso que contém críticas ao Bolsonaro, à campanha dele, ou de certa forma respinga, vamos dizer, no eleitorado que votou no Bolsonaro e não no Lula? Felipe, a diplomação em si, ela é apenas um encerramento de um ritual eleitoral, de um ritual institucional, e poderia ser apenas isso, não fossem as exorbitâncias, as grandiloquências do nosso poder judiciário, que ultrapassou extremamente os seus limites durante o processo eleitoral e acabou consumando-se esse ultrapassar de limites com o ministro Alexandre de Moraes sendo um dos personagens centrais dessa diplomação, aplaudido ali por cerca de 2 minutos, por conta da sua suposta atuação para salvar o Estado de Direito, para salvar a democracia no Brasil. Atuação esta que basicamente consistiu em censura de parlamentares, censura prévia de documentário, enfim, em ações que claramente atentam, erodem as regras do Estado de Direito. O que mais me impacta na fala do Lula, embora até certo ponto isso apareça na retórica até do próprio bolsonarismo, a Raquel bem pontuou isso, é verdade que também muitos bolsonaristas vão nessa toada, é esta ideia de que venceu a democracia. Venceu a democracia por quê? Porque eu venci. Porque a minha parcialidade política venceu. Tivesse vencido a outra, a democracia teria sido derrotada. Ora, se a democracia representativa que nós estamos aqui sustentando é exatamente a convivência, o enfrentamento pacífico dos contrários, em que existe uma situação e uma oposição, nenhum desses dois lados encarna ou personifica a democracia. A democracia é a regra do jogo em que eles disputam. Então é sempre complicado quando uma liderança populista, demagógica, atribui a si mesma o papel de encarnar ou personificar o espírito democrático e sataniza ou vilaniza todos aqueles que dela discordam. Felipe, seu complemento, por favor. Eu queria concordar com a Raquel sobre a questão do messianismo, que realmente não é possível governar com messianismo. E aí lembrar que nos 8 anos em que Lula governou o país, ele foi bastante pragmático. Logo nos 4 primeiros anos, nomeou um presidente do Banco Central que não tinha nada a ver com a esquerda, um Ministério da Economia e da Fazenda do mesmo jeito, e foi bastante pragmático na sua construção de governo, concordo com ela. Esse messianismo não pode ser política de governo, não se governa com messianismo, tem total razão. Mas é importante ressaltar que numa diplomação, num ambiente de total emoção, apareçam e floresçam essas manifestações. E só para finalizar mesmo, houve sim durante a campanha, e eu diria durante os últimos 4 anos, ataques diretos à democracia. O presidente da República, ele falou que não acataria a ordem do Poder Judiciário no 7 de setembro, disse isso num comício, no 7 de setembro na Avenida Paulista. Isso é um fato. Havia um projeto, como na Hungria, de Viktor Orbán, de se fazer um Supremo Tribunal Federal com 21 integrantes, já se aumentar o número de integrantes
do Supremo Tribunal Federal. Havia realmente um projeto antidemocrático de um dos lados. Isso é um fato e a gente não pode desconsiderar fatos que estão aí. O Bolsonaro levantou muitas vezes a possibilidade de autogolpe, em ações e em palavras. E não dá para ignorar que isso aconteceu nos últimos 4 anos.